Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Tretas e Diálogos. E hoje nós temos a ilustre presença da minha cremosa, Keila. E do nosso irmão e deputado federal, Nicolas Ferreira. É uma honra tê-lo aqui, meu irmão. Amém. Seja bem-vindo. Obrigado, pastorzão. Obrigado aí. Gostei do nome, Tretas e Diálogos. Graças a Deus, a gente já passou de 30 episódios, nenhuma treta ainda, né? Exatamente. Só diálogos, que Só assim diálogos. permaneça. Amém. Letícia, fica à vontade. Boa tarde. Bom, tá gravando, né? Tá. Bom, pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui muito felizes com a sua presença. Muito obrigada por ter topado o convite. E eu acho que seria legal a gente começar com um assunto aí do momento, né? Sua grande viagem de lua de mel. Eita! Boa! Bahamas, foi? Não, foi Maldivas. Foi Maldivas. A gente ganhou, cara, graças a Deus. Eu até postei lá, falou, ó, tchau, até a próxima vez que alguém der de novo esse presente aqui. Bicho, Porque presentes assim, né? eles ficavam com aquela conversinha de, quem converte não se diverte. Meu irmão, eu convertia tudo sim. Porque eu sou crente, eu converto até a moeda exata. Foi não, pô, é R$5, acho que 5, né, a conversão do dólar. Sim. Mas graças a Deus, assim, foi muito bom. Casar realmente é muito bom, cara. O pessoal ficava falando, começo de casamento é difícil, que não sei o quê. Eu tô bem de boa, tô bem tranquilo. Se pá também porque é o começo. Talvez, né? Tem o quê? Um mês, mais ou menos? Não, tem pouco, né? 15, Menos, hoje é 15 dias, né? É, 15 dias. Quanto tempo de relacionamento? 15 dias deu, acho que 1 ano e 7, 8 meses. Tipo, 1 ano e 8 meses. Eu tava... Crente demora pra casar não, pô. É isso pode mesmo. demorar mesmo. Eu tava até conversando com ela, eu perguntei se no início foi difícil, ela falou que foi. Eu e o Anderson, a gente não passou por essa dificuldade. O nosso realmente foi muito tranquilo, assim, né? Mas muitos casais relatam mesmo que o início é um pouco complicado, né? É. Ali de adaptação de cada um ali no relacionamento, mas é tranquilo mesmo. Sim. São muitas diferenças, né? Assim, de personalidades. E aí, vocês são muito diferentes, assim? Eu acho que em coisas, assim, digamos, subjetivas. Tipo assim, ela gosta de pão crocante, eu gosto de pão macio. Entendeu? Entendi. Não é nada que a gente vai gerar uma grande treta, né? Exato. É bem tranquilo. Legal. Mas, assim, mas a gente com certeza, a gente é de fato diferente. Assim, ela é muito mais, digamos, apavorada, assim, tipo, no âmbito de organização, planejamento. E eu sou totalmente, por incrível que pareça, zen. Tipo assim, nada tira minha paz, sabe? Então, assim, o pau tá quebrando, o nego me xingando, perdi processo e tô indo pra cadeia. Eu fico assim, amor, relaxa. Tipo assim, sabe? Eu tô de boa. Sim. Eu realmente sou muito tranquilo nessa parte. Ela realmente é bem mais preocupada. Mas eu acho que é também uma experiência também de vida, né? Escola, faculdade. Eu também não sou assim desde sempre, né? Eu lembro das minhas primeiras tretas, né? Em faculdade, chamar a polícia pra professora... dava muito mais frio na barriga. Hoje a gente já enfrenta, já assim, é igual jogar bola na rua, né? Depois de um mês, seu pé você pisa num caco de vidro, já quebra, porque tem uma crosta debaixo do seu pé, de tanto que você machucou ele. Sim. Então, acho que na vida é da mesma forma. Sim. Esse equilíbrio que você tem nos debates, eu estava falando com quem essa semana? Foi com o Cal. Um pastor amigo nosso de Curitiba. E ele falando, né? Não, admiro muito que seja verdadeiro o que ele externa para mim, mas para nós aqui de Curitiba é um cara que tem a nossa admiração. E a gente conversando na mesa, eu falei, cara, o que eu mais admiro no Nicolas é o equilíbrio no debate, na controvérsia. Do tipo, eu acho que eu sou um bom cara para apologética, para defender a fé e valores. Mas manter equilíbrio em momentos de controvérsia, eu falo, mano, tem que ser muito, sabe, muito equilibrado. Aí eu falei para ele, por exemplo, um cara como o Nando Moura. Esteticamente, é um cara másculo, ok? E eu tenho a tendência sempre de respeitar homens. Aquele que visivelmente é um homem. Sim. Então, mesmo que o cara tenha valores que eu discorde, a gente citou aqui nos bastidores Mano Brown, é um cara que eu desprezo totalmente no campo das ideias e dos valores. Mas é um cara esteticamente que representa virilidade naquilo que é verdade para ele. Então, num debate, eu não trataria ele como moleque. Não diminuiria ele. Aí eu falei bem assim, velho, um cara que eu acho homem, que é o Nando Moura,
o Nicolas quebrou ele igual um menino, assim, ó, botar no colo e de vira a bunda aí, deixa eu pegar uma havaiana e te bater. Do tipo assim... Ele é a colinha dele. Onde nasce essa coragem e esse equilíbrio pro debate, pro combate de ideias, como se tu tivesse, sei lá, tomando açaí? Eu acho que é porque eu faço antes. Eu debato antes na minha cabeça, muitas vezes. Então, quando acontece, eu já fiz. Legal. Então, assim, inclusive eu vi isso. Eu lembro que o Pelé fazia isso. Ele, enquanto ele estava na concentração, né, os jogadores ficavam ali batendo bola e tal, ele ficava pensando em como ele ia fazer os gols. E isso ajuda muito, porque, querendo ou não, as pessoas falam assim, mas você não fez na realidade. Mas peraí, você já fez na cabeça, é a realidade. Então, quer dizer, então que um sonho seu não é real? Ele é real, né? Ele só está, digamos assim, num campo diferente de dimensão, mas ele é real. Do tanto que existem sonhos que você acorda com frio, pô, né? Porque a sua mente mexeu tanto no seu corpo que realmente ele mandou uma mensagem pro seu corpo do tipo, o seu corpo está sentindo frio. Né? E, na verdade, não. Na verdade, talvez você esteja ali num ambiente agradável, no âmbito de clima. Então, eu faço antes. Então, eu debato comigo várias vezes. Assim, eu fico até eu chegar num ponto onde eu perco para mim, entendeu? Talvez isso foi meio psicopata. Eu não sei para quem está escutando, fala assim, ok, você é maluco. Mas eu fico assim, olha, se ele falar isso, eu vou falar isso. Então, eu preciso tirar as minhas dúvidas. Sim. Eu acho que o grande debatedor é aquele que tira uma dúvida genuína e consegue respondê-la e, principalmente, consegue passar isso para uma outra pessoa. Então, não adianta nada eu conseguir vencer um debate, mas se a outra pessoa não entendeu. Por isso que eu aceitei aquele debate, pastor. Muitos assessores meus, amigos meus, falaram assim, não vai para esse debate, porque o cara só quer mídia, ele está esquecido, você vai dar moral para ele. Eu falei, eu tenho certeza que ninguém do meu lado vai para o lado dele. Mas eu tenho certeza que gente do lado dele vai pro meu lado. Não, foi sensacional. Por isso que eu fui. Eu fiquei com medo por você antes. Tipo, o Nicolas vai debater com o Nando. Eu falei, cara, ferrou. Porque eu achei que seria um nível pau a pau. E não teve pau a pau, ele foi engolido, né? Cara, e na hora foi engraçado que assim, eu cheguei lá, eu tava de bermuda, fui de chinelo, tava de boa, eu tava assim, não, bicho. Quando que esse trem vai acabar? Eu lembro que até tinha jogo no dia, eu queria ver. Aí, quando ele chegou lá, ele chegou assim, numa marra absurda, sabe? Mas aí eu saquei, bicho. Tipo assim, eu vi na favela também e uma coisa é regra. Você pode pilhar, mas você tem que aguentar a pilha no mesmo tanto ou mais. Então, bicho, os meus amigos, eles pilham assim, nível de... Eu já fui treinado há muito tempo a aguentar a pilha. Então, assim, eu tava ali nos meus 5% de pilha, entendeu? Se fosse pra pilhar mesmo, é igual, porra. Chega lá na comissão lá que teve o ministro Flávio Dino. Aí, recentemente agora, ele deu uma zoada, né, no senador Marco Duval. Falando, se você é da SWAT, eu sou dos Vingadores. Só que aí ele ficou parado, bicho, porque assim, não tá acostumado a, tipo assim, a pilhar, a ter essa zoeira, entendeu? E eu já devolvi assim, na hora, minha mente foi assim, ó. Eu falei, não, você é da Era do Gelo, pô, aquele mamute lá, ó. Tipo assim, já tinha que dar uma nele e, ó, sorrisão, entendeu? E ficar de boa. Por quê? Porque tipo assim, quando você leva pro lado da zoeira no humor tranquilo, você quebra os caras. E assim, você não pode deixar tudo, digamos assim, chato. Você vê, você tem o Ronald Reagan, ele fazia piada sobre o socialismo. Você tem o próprio Bolsonaro fazendo piada. Você tem o Lula também, que faz piada. O Churchill fazia piada pra caramba, zoava o socialismo. Então, assim, a piada, ela tem o seu poder de destravar algo na mente da pessoa para ela receber a verdade de uma maneira diferente. Então, você tá ali tentando levar a verdade para uma pessoa, batendo ali. Só que não tá afiado o suficiente. A piada, ela afia. Pra, pum, quebrou. Ela vai, ela entendi. Quebra, Saquei. A ironia faz isso. O sarcasmo também faz isso, entendeu? Sim. Igual, teve um dia que eu cheguei lá na câmera e falei assim, gente, vocês estão reclamando de quê? Eu não tô entendendo não, uai. Qual o problema do pessoal aí derrubar Telegram, do pessoal querer censurar a gente? Não tem problema não, poxa, o amor venceu, tá tudo tranquilo. Então, assim, a pessoa fala assim, a ironia faz com que a pessoa veja de um outro ângulo, sabe, a verdade. Sim. Eu acho legal. Eu sou irônico mesmo, não nego, sou sarcástico mesmo, porque eu acho que com o inimigo, cara, você tentar levar um debate, digamos, honesto, no sentido de tratar ele da mesma forma que você está se tratando, o Olavo fala isso, ele vai colocar você
como se você tivesse numa roupa de manicômio. Sim, uma camisa de força. O seu respeito vai fazer com que você não consiga ter movimentos. Enquanto isso, o outro lado é um Mike Tyson, que tá tranquilo para te enfiar uma porrada, e você tá lá assim, ai não, mas eu tenho que chamar ele de excelentíssimo. Nunca é justo, né? Você não precisa xingar ele. Mas eu já falei, na cara do Calil, eu falei, olha, eu só te chamo você de excelentíssimo porque o regimento dessa casa me obriga. Caso contrário, eu te chamaria de outra coisa. Então, assim, você deixa claro, sabe, o que você quer falar, entende? Sim. O que eu achei mais sensacional, né, nesse podcast com o Nando foi aquela que você devolveu sobre aliança, né? Então, ele desconstrói a figura do presidente, né? O seu presidente, Bolsonaro, isso e aquilo. Aí você rebateu dizendo, cara, você tem aliança com quem? Com fulano, beltrano e ciclano. Tipo, e eram caras corruptos, né? Aparentemente. Então, você não pode discordar de um aspecto numa aliança e permanecer? Cara, o que aconteceu com eles foi o seguinte, não só eles, mas uma patota que é a direita, digamos, limpinha, né? Nem direita, na verdade, tá? Hoje essa galera realmente, para mim, já são aliados da esquerda. De que eles poderiam se aliar à esquerda para tirar o Bolsonaro, mesmo com divergências. Mas eles não poderiam se alinhar com o Bolsonaro tendo mais convergências do que divergências. Eu não estou dizendo que nesse meio de campo aí, talvez ambos os lados erraram de tentar achar um denominador comum. Chega aqui, vamos conversar, sabe? Vamos trocar ideia. Mas, ao mesmo tempo, poxa, eu tenho certeza que o pessoal ali, liberal, tem muito mais convergência com o Bolsonaro do que com o Lula. Uhum. E fizeram campanha para voto nulo, fizeram campanha, hoje eu vou fazer um churrasco e fazer campanha para voto nulo, dizendo que Lula e Bolsonaro não eram a mesma pessoa. E hoje estão fazendo oposição ao Lula como se assim, falando, não acredito que ele está fazendo isso, mas não era a mesma coisa. Então, assim, vocês estão surpresos com o quê? Vocês trabalharam para isso. Sim. Então, eu dou muito mais valor, por incrível que pareça, a uma pessoa que é de esquerda convicta do que uma pessoa de centro. Porque, eu digo assim, não de centro no aspecto político que tem um centro lá da Câmara, mas o cara que é covarde. Eles são covardes. Porque eles não conseguiram uma boquinha na esquerda, também não conseguiram na direita, porque as pessoas lembraram do que eles estão fazendo e colocavam um limite, na verdade, uma meta de perfeição, de governabilidade impossível de se atingir. E quando não se atingisse, falava, viu, a gente que consegue fazer, o Bolsonaro não consegue, nem ninguém consegue, só a gente. Poxa, então quer dizer, com uma pandemia, você saberia a melhor maneira de gerir um país? Sabe? Então, assim, tem que ter humildade de falar, aí errou mesmo, ali fracassou, ali teve a dificuldade, mas na guerra que a gente está, se olhar para um lado, você não tem ninguém de mínimo caráter contra o Bolsonaro. Ninguém. Ninguém. Eu não vou falar a palavra aqui que o Rolavo fala, mas do outro lado não tem nenhum filho de pastor. Pegando as iniciais aí. Não tem ninguém. Sim. Sabe, você não tem ninguém. Você não tem um cara que fala assim, não, esse cara aqui até que ele... Não tem. É só o vagabundo mesmo. Então você fala assim, pô, eu vou fazer minha energia aqui, vou gastar minha influência que eu tenho para poder fazer um voto nulo. Pô, vota no Bolsonaro, sabe? Fala assim, gente, é isso que a gente tem, vota no Bolsonaro, depois a gente tenta arrumar a casa aqui, sabe? Eu achei de uma covardia absurda e eu tenho certeza que as pessoas não vão esquecer disso. E eu vou ser uma pessoa que constantemente vou estar lembrando. Assim, eu vi muito na política, sei lá, MBLs da vida e na igreja Iargos Martins da vida, sabe? Aí depois você paga um alto preço e pergunta por quê. Tipo, de onde está vindo esse soco aqui que eu levei? Complicado. Imagina se sai um áudio, pastor, só para a gente finalizar essa parte aqui desses tanga-frouxa, de sair um áudio meu falando que elas são fáceis porque são pobres. Acabou a minha vida. Sim. Esse mesmo cara agora tá, na Jovem Pan. Voltou como se não tivesse acontecido. Assim, você também não precisa crucificar uma pessoa por um erro, tá? Mas eu só não crucifico alguém por um erro quando eu não vejo arrependimento real nela. Se eu vejo arrependimento real nela, meu irmão, pode ser o cara pode até ter sido preso num mensalão. Se ele se arrependeu, cumpriu a pena dele, acabou. O cara é o quê? Agora ele é o capeta para ele ter uma condenação eterna? Não. Beleza, vamos caminhar junto aqui com devido cuidado, porque eu também sei do teu passado e sei que isso pode, talvez por seus vícios, pelos seus problemas e pecados, te atrapalhar e fazer com que você volte ao velho homem. Isso é normal, é prudência, pô. Uma pessoa é um estuprador, vou botar ele para poder ser babá?
Não, eu vou... Segura a onda aí. Vamos com o passo. Mas eu não vejo um arrependimento genuíno em nenhum desses caras. Sim. Em nenhum desses caras. Então, assim, se eu não vejo um arrependimento genuíno em vocês, eu não vou confiar em vocês. Pelo contrário, né? Foram realmente covardes. E aí, quando eu perguntei para um deles, não vou falar quem, mas em um deles, falei, cara, olha o que vocês fizeram. Ele falou assim, não, mas no futuro isso vai ser levado em conta para o nosso projeto de, tipo assim, a gente não é nem direita nem esquerda. Eu falei, realmente, vocês são direita nem esquerda, vocês são um projeto umbigo. Vocês são vocês. Mesmo que talvez o Brasil nunca consiga voltar à normalidade, porque você tem um bandido no poder, talvez a gente entre num cenário de censura, de ditadura real, mas, não, pelo menos eu fui limpo. Não. E como que você consegue medir, assim, essa questão do arrependimento, se, não sei, né, exatamente as pessoas, mas assim, se você não tem um convívio com essa pessoa, tipo, como que você consegue medir que ela realmente se arrependeu ou não? Assim, olhando de longe, sabe? Tipo, até mesmo para que a gente possa olhar para quem possa um dia se arrepender de algo que fez. E a gente falar, Porque, assim, às vezes eu fico pensando, tá, uma pessoa se arrependeu do que fez ali, foi muito grave, mas se arrependeu. Aí, a minha visão de que ela se arrependeu é que ela venha pro meu lado? Tipo Não. assim. Aí que tá, eu acho que são as atitudes, decisões, sabe, que ela toma, principalmente quando é uma atitude que demanda uma pressão muito alta. Então, por exemplo, você tem, vamos dar um exemplo no meio cristão, você tem o Rodolfo Abrantes, tá? Que vivia a vida, de promiscuidade, tudo mais, se arrependeu. Ele é um exemplo para mim, diferente de vários outros também que vieram do meio artístico, de que é possível você ter um arrependimento genuíno e não somente ser estético. Um arrependimento estético, de que não sei o que aqui, mas eu flerto com a minha vida anterior. Então dá para você perceber que as atitudes dele, tanto com a sua esposa, sabe, quanto com sua vida ministerial, refletem o que de fato está dentro dele. Agora, é muito claro quando você vê que uma pessoa, ela, digamos, ela fez uma meia-culpa para poder limpar a barra dela, para poder falar, pessoal, eu não quero perder tudo que eu construí aqui hoje, para ela ter uma nova chance de talvez voltar a ser a mesma pessoa. Então você vê o Lula. O Lula, putz grila. Se alguém falar comigo... Eu nunca vi sair da boca do Lula que eu errei. Ou eu me arrependo. Eu já ouvi isso sair da boca do Bolsonaro. Agora, eu nunca vi da boca dessas pessoas falar, olha, eu arrependo, errei mesmo, falhei. Não. Então, assim, dessas pessoas em específico, né, que é da direita limpinha, você nunca vai ver eles tendo a mesma métrica que eles usam para mim com eles. Nunca. Nunca. Porque ele é isso, ele é aquilo, ele é aquilo. Você vê que quando eles são colocados à prova para uma decisão, eles sempre caem para um lado que não é o certo. E eu não estou falando que o meu lado que é certo, que eles têm que fazer campanha para o Bolsonaro, caso contrário, você seria um inimigo. Não. Mas eu acho que você ter uma análise justa e madura das coisas é um mínimo de reflexo e demonstração que você se arrependeu. Sabe? Poxa, e agora? Como que ele está lidando com toda essa história, sabe? Do que aconteceu nessas eleições? Ele ainda continua achando que o voto nulo foi a melhor opção? A melhor escolha. Mesmo depois de tudo que aconteceu agora, ele está vendo que não é a mesma coisa. Ele mantém a posição, então ele não se arrependeu. Sabe? É mentira. Ele não se arrependeu, ele só fez aquilo para ele não ser sepultado. Porque senão ele nunca mais teria uma chance de voltar à cena política de novo. Mas uma análise da realidade, né? Sim. Você olhar para o que resultou e ter uma mudança de comportamento. Sim, das suas ações, por exemplo, o Kim, por exemplo, ele pediu impeachment do Bolsonaro junto com Jandira Fegali, junto com um monte de negro de esquerda. Pergunta para ele, poxa, você se arrepende de ter feito isso? Porque, sabe, eu tenho certeza que ele vai falar que não se arrepende, porque era o momento, era aquilo que ele estava certo. Então, eu, por exemplo, já me arrependi várias vezes, eu já deixei bem claro já. Eu tinha feito uma piada com uma mulher que tem um sobrepeso e tal. Tipo assim, era piada, tá? Mas foi fora de time, não tinha necessidade e tal. Sim. E aí eu falei, olha, errei no time, não tinha necessidade, mas no sentido de tudo que está aqui para trás me justificando. Sim. Contudo, leve-se em consideração que isso que eles estão fazendo é uma tentativa de colocar a piada criminalizada. Prestem atenção nisso aqui, tá? Errei. E confesso isso. E foi em rede nacional, falei no Pânico, errei.
Mas dá uma olhadinha aqui no que eles estão fazendo com isso aqui. Eles estão querendo criminalizar a piada. Fique espertem com isso. Então eu levantei um debate sério também com relação a isso, sabe? Mas eu nunca vi na boca desses caras falando assim, olha, errei, me perdoa. Realmente peço perdão genuíno aí, porque nunca... Ficou tenso. Eu tenho uma pergunta em relação a essa questão da piada, né? Uhum. Eu falei, meu Deus, que polêmica. Uhum. Mas a minha pergunta é no sentido assim, que eu sempre penso. Eu entendi a questão da piada e achei legal você reconhecer também, né? A questão, tipo, cara, talvez tenha sido no momento errado, da forma errada, mas enfim. Mas achei importante você ter levantado o debate também, porque a piada, ela tem ali dentro uma verdade escondida, né? Que precisa a piada não é ser para levar a sério. Se ela é levada a sério, ela deixa de ser piada. Isso, exatamente. Né? Boa, gostei. Né? Mas, assim, a minha pergunta é, até onde vai a nossa liberdade nesse sentido, sabe? Tipo assim, porque a gente sabe que tem pessoas que... Sempre vão ter pessoas que vão se ofender, né? Mas, tipo assim, vou trazer para o nosso lado como cristãos. Se alguém faz uma piada no nome de Jesus, e no sentido bem ruim, assim, né? Tipo de... Tipo Porta dos Fundos. Isso. Ok. Ali existe uma liberdade que você reconhece como ok, ou, tipo assim, não, tem um limite, sabe? Eu vejo o seguinte, historicamente, o cerceamento da liberdade, a tentativa de limitação, sempre foi mais danosa do que você deixar com que, entre aspas, a própria liberdade ela se autorregule, sabe? Por exemplo, nos Estados Unidos, a regulamentação da internet ela não existe. Você tem a autorregulação, a opinião pública, enfim. Então, através da opinião pública, você tem talvez uma pressão para que, por exemplo, olha, a gente precisa fazer com que as plataformas deletem todos os vídeos que fale a respeito de massacre de escolas. Ok, porque isso está gerando... Então, tudo bem. Então, isso é algo que partiu da opinião pública, sem nenhum tipo de instituição ficar interferindo ou manipulando, dizendo o que é certo e o que é errado. Então, você tem uma liberdade nisso. Historicamente, quando você tenta, digamos, colocar limitadores nisso, é muito mais perigoso, tá? Sendo bem sincero. Porque quem vai ser a pessoa que vai colocar a métrica? Então, assim, poxa, a piada pode ser só até aqui. A piada só pode ser com isso, isso e isso. Agora, com negro e cristão e loura, não pode. Então, a piada ela sempre tem um alvo de ofensa. Fato. E sempre alguém vai se sentir ofendido. Pra vocês terem ideia, eu fui processado por conta dessa piada, não por ela, mas por um terceiro. Que se sentiu ofendido. Ele perdeu, inclusive. Eu ganhei. Só que assim, eu falei... Ela não processou. Até então não chegou nada, graças a Deus. E, assim, você olha que um terceiro se sentiu ofendido e me processou. Então, sempre alguém vai se sentir ofendido. Então, o que eu acho? O que eu acredito até hoje, pelo que eu tenho estudado e visto? A piada, você tem alguns requisitos aí, tá? O local que você vai fazer essa piada. Então, assim, eu jamais faria uma piada, e também acredito que eu jamais um humorista faria uma piada de síndrome de Down dentro do hospital de síndrome de Down. Sim. Jamais uma pessoa faria uma piada sobre o Holocausto dentro de um memorial das pessoas que foram mortas pelo Holocausto. O que hoje está acontecendo você tem um show, por exemplo, sei lá, do Léo Lins, que ele humor até um humor assim, ácido, nível absurdo. Mas a pessoa pagou para ir lá. Então não tem como eu chegar e, por exemplo, eu tô pagando aqui por um hambúrguer que tem 3 carnes e 3 bacon. Aí você chega e tem 3 hambúrguer e 3 bacon. Você fala assim, meu hambúrguer tem 3 hambúrguer e 3 bacon. Mas foi você que pediu isso. Então, a pessoa, ela quis estar ali naquele local. Então, ela sabe o que ela vai encontrar. Então, eu acho que a questão da piada é o momento e para quem está sendo dirigido, sabe? Então, assim, o momento da igreja. Você vai fazer uma piada que talvez possa, ofender alguém ali, eu acho que você tem que ter o equilíbrio, sabe? De falar assim, opa, vou me retirar aqui, digamos, sacrificar aqui a vontade que eu estou de fazer essa piada em prol, talvez, de não ofender aqui essa pessoa. Então, eu acho que tem esse equilíbrio. Ao mesmo tempo, você tem que estar atento. Eu acho que é aí que entra a pomba e a cobra, sabe? Você tem que ser astuto ali como a serpente, mas também tem que ser inocente como a pomba, de falar assim, poxa, eu sei que aquela pessoa ali talvez tenha uma fragilidade com isso. E você não faz isso, vamos lá.
Você não deixa de fazer isso por conta de uma imposição daquela pessoa. Você faz isso por amor a ela, por empatia a ela. É completamente diferente. Por exemplo, Nicolas, você chamaria alguém pelo pronome dela? Vou pensar. Por quê? Porque se essa pessoa chegar e falar assim, olha, de uma maneira respeitosa, ela fala, olha, não é por uma imposição ou porque eu faço parte de uma agenda que quer colocar isso nas pessoas, não. É porque eu acredito que, poxa, eu me sentiria bem você me tratando de maneira privada, assim, pode ser. Morreu. Okay. Tranquilo. Agora, eu deixaria bem claro para ela que, olha, de maneira privada eu estou fazendo isso, mas de maneira pública eu tenho que defender aquilo que eu acredito. Então, eu acho que tudo parte disso, sabe? De, assim, qual a finalidade disso? Eu estou deixando de fazer essa piada porque senão ele vai me prender? Porque senão ele vai fazer igual a Tabata Amaral, que processou um humorista e ele perdeu o emprego dele? Ou porque, olha, existe um equilíbrio de decisões aqui que a gente chegou à conclusão que, poxa, é melhor não. Acabou. Mas se foi por uma motivação tirânica de querer te calar, aí você já tem que falar, opa, peraí. Aí não, meu parceiro. Aí eu sou livre para poder fazer isso, entendeu? E com relação também à Porta dos Fundos, outros caras que claramente você vê que é um ataque à fé cristã, sim, maquiado de humor, eu acho que daí parte de nós cristãos darmos maturidade para nós cristãos de não consumirmos aquilo, pô. Sim. É simples. Tipo assim, você vai fazer o quê? Você vai falar para pedir para fechar o Porta dos Fundos? Vai pedir para poder censurar? Não, deixa eles falarem. Que eles fiquem no ostracismo do ridículo. Que ninguém compre mais eles por perceber, o Brasil perceber que eles são ridículos. Por uma construção racional e não por uma construção de censura, tirânica. Porque isso dá o aval para eles falarem, ué, mas peraí. Vocês, então, são livres para poder fazer piada sobre, sei lá, homossexual, sobre não sei o quê, mas eu não posso fazer piada contra, sim, os cristãos? Então, assim, tem que tomar bastante cuidado, sabe? Na hora de mostrar e ensinar isso para as pessoas, porque, caso contrário, eles pegam a gente na curva, né? Isso. Fala, então você está querendo calar a gente. Não é a liberdade de expressão? Vocês, então, que são os limitadores da liberdade de expressão? Entende? Mas esse assunto de liberdade de expressão, pô, complexo e algo que é discutido durante muitos anos. Chomsky fala sobre isso, mas hoje o debate está sendo reduzido a simplesmente a um juiz. Aí eu paro de falar por aqui, porque a liberdade de expressão é muito grande no Brasil. Assim, tem alguns insights sobre a questão, né? O problema no Brasil é o tal do direito difuso, direito da coletividade. Então, a piada, qual é o centro da minha interpretação? Coletividade e individualidade. Acho que seria grotesco e cruel uma piada da condição de alguém. Vou fazer uma piada contra a Letícia, o que podem chamar de bullying, né? Mas o problema é que a gente está numa sinuca de bico do que chama de direito difuso, o direito da coletividade. Vou te dar um exemplo. Eu estou sendo processado por 7 promotoras feministas. Eu assustei que eu falei, eu não estou sabendo. Virei. Eu falei, tá bom, respeita, mas qual o pronome você quer que eu te chame? 7 promotoras feministas estão me processando por direito difuso, direito subjetivo coletivo, discurso de ódio, machismo, ódio contra as mulheres. Aí é incompreensível porque eu parto da premissa do problema hermenêutico. Não é o que foi dito, é quem diz, porque diz, de onde está dizendo. Porque, por exemplo, eles dizem, Estado é laico. Aí agora o Estado, a máquina, né, pública, vai ter que definir o que é sagrado. Vamos processar um pastor. Tá, você vai ter que definir a temperatura do inferno. O juiz, né? Olha só que interessante. Sim. É laico. Agora o juiz vai dizer se o inferno é quente, morno ou frio. Então, para dizer que eu tenho um discurso de ódio, tipo, aqui no prédio foi atendido 96 vítimas. É atendida 120 mães que foram abandonadas pelo marido, que são mães de autistas. Do tipo assim, que ódio, porque talvez esse cara que vocês estão processando produziu mais do que a promotoria de vocês sobre a questão. Sim. Mas olha a sinuca de bico que colocam, e o STF coloca a sociedade brasileira conservadora cristã numa sinuca de bico, porque coloca crime de racismo ainda sem legislação própria, crime de homofobia e transfobia dentro do crime de racismo, que é inafiançável e imprescritível. Tem um pastor nosso, evangélico, preso em Recife. Por quê? Prega macho e fêmea à luz da Bíblia, transfóbico. E pregou contra a feitiçaria. Aí é racismo religioso. Olha que treta. Então, por exemplo, o que está acontecendo hoje?
qualquer pessoa pode se ofender, velho. Exato. Do tipo assim, ó, tem um pastor... Menos o cristão. Pronto. Você pode fazer piada de todo mundo, sabe? Você não pode... fez da classe minoritária... Por exemplo, chamaram o deputado Hélio Negão de capitão do mato. Processou o cara. Não é racismo. Agora chama um cara de esquerda de capitão do mato. É isso que eu estou dizendo quando eu falo sobre o perigo de quem é o limitador. Porque sempre vai pender para o lado tirânico da coisa e sempre contra os cristãos. O Chesterton falava, né? Ele, como ele é católico, ele dizia olha, pedem para que o católico respeitem todas as religiões, menos a sua. Então é exatamente isso que está acontecendo. Então olha a quantidade de anos que passaram e a gente está vivendo basicamente o mesmo conflito. Onde, por exemplo, você tem... Poxa, eu fui processado agora por dizer que a grama é verde, o céu é azul. Falei, pô, como que você vai chamar um homem? Falei, de homem, vou chamar como? Então, isso nunca pende para o lado deles. O Janones, ele me acusou na internet de estar envolvidos em estupro, em pedofilia e abuso sexual, cara. Você tem noção que isso pode acabar com a minha vida? Tipo assim, isso é um crime que, se você cai na cadeia, os caras te matam. Criminoso não suporta. E ele me acusou disso, inclusive, se eu não me engano, na campanha eleitoral, no segundo turno, e o juiz condenou ele a R$5.000. Tá? R$5.000. Quando eu falei que a grama era verde, eu fui condenado a 80 mil. Sendo que ele pediu 30. O juiz deu 80. Então, assim, você precisa compreender o macro da coisa, e principalmente compreender que sempre o alvo é os cristãos. Sim. Não porque nós somos maravilhosos, porque nós somos cheirosos, porque o mundo tem algo com a gente, não. Porque nós somos a imagem e semelhança de Cristo, e Cristo foi perseguido aqui, então é óbvio que eles vão perseguir a gente também. Sim. Então, assim, isso não pode nos assustar a ponto de nos parar, de nos tornarmos inertes, como se fosse assim, uma surpresa do mundo estar nos perseguindo, porque isso, desde que o mundo é mundo, acontece. Mas, ao mesmo tempo, também, nós precisamos lutar com armas eficazes, sabe? De compreender o que está acontecendo, porque o que eu mais vejo hoje eu esperaria uma igreja mais preparada para lutar contra isso. E a gente está tendo que primeiro lutar contra a igreja. Evangelizar a igreja. Você evangeliza os crentes para depois começar a lutar contra os inimigos. Então, assim, você fica meio que, entre aspas, tá, desanimado quando você vê o cenário inteiro. Você fala, poxa vida, pergunta para uma menininha lá de 16 anos de idade, lá, que fica lá no êxtase lá do louvor lá dela, Casluz, não que eu sou contrário a tudo isso, mas só para fazer um picture do negócio, Casluz apagada, com fumaça, com luz e com um telão gigante e tal, fica em êxtase lá 40 minutos naquela música que, com 3 acordes, né, uma poesia absurda de 3 palavras a música. Pergunta para ela assim, me fala 4 nomes de reformadores. É o que a gente estava conversando. Ela não sabe. Isso que eu acho que é a minha maior revolta. Eu não sou tão revoltado com a política como eu sou revoltado com as coisas dentro da igreja. Se nego me falar assim, me perguntar hoje, o que mais te incomoda hoje no mundo? Eu acho que é isso, de eu olhar para dentro da igreja e não ver, e ver em pouquíssimas pessoas os atributos dos discípulos, sabe? Falar assim, poxa, nego fala para mim, pô, você é muito corajoso, tal. Eu falo assim, irmão, para cada um concordo que Deus deu uma virtude. Para mim, talvez Deus deu a coragem, para outros Deus deu a consolidação, a paciência, para cada um Deus deu algo. Mas eu acho assim, os atributos que hoje a geração são exaltadas são atributos que o mundo tem e que não diferencia a gente de nada. Tipo... Para nós são atributos naturais de um discípulo. Exato. Tipo, putz, parabéns, hein, discípulos, por defender Jesus... Por cuidar do órfão, da viúva. Exato. Vou fazer um monumento aqui para você. E quando você tem atitudes parecidas com Cristo de levantar a mesa para cima e falar, bando de raça de víboras, hipócritas, estão fazendo mercado com o nome do meu pai, você é chamado pelos os seus poxa, você é extremista, cara. Mas é lógico que eu sou extremista. Oxi, quando eu disse que eu não sou? Eu sou mesmo. Sou extremista, sim. Eu defendo extremamente a vida. Eu defendo extremamente os nossos valores, defendo extremamente os nossos princípios. Porque se eu não for extremista, eu vou estar no meio, pô. É lógico que eu sou extremista. Eu nunca neguei isso. Uma das coisas que o Anderson falou, me perguntou, né? Ele falou assim, cara, mas como que a gente vai alcançar essa juventude nesse sentido de dizer que tem um lado?
né? Tipo assim, cara, você precisa se posicionar. Você é cristão, você tem que ser conservador, não tem outra saída para você. E como que a gente fala isso para a juventude, né? E aí eu falei justamente isso, você tem que apresentar Jesus. Porque se você conhece a Cristo, e você conhece de fato os fundamentos da sua fé, da onde vem tudo isso e quais devem ser os seus exemplos, fica fácil. Porque você vai identificar no lado político os valores que você prega. Então, tipo assim, você leva com você, né? E deveria ser muito mais fácil, né? Olha, eu acho que o nosso grande problema que a gente tem hoje, principalmente no meio cristão evangélico em específico, é a falta de identidade. Assim. São órfãos de referências e acaba que eles não sabem a verdadeira identidade deles. E isso te atrapalha muito a tomar suas decisões, né? Então, por exemplo, se eu sei a minha identidade, por exemplo, poxa, eu sei que eu sou deputado federal, então eu tenho requisitos, tenho competência de deputado federal. Então isso não vai me... Se eu sei o que eu sou, eu sei que eu posso chegar em um local e falar, não, eu tenho prerrogativa de deputado, eu quero entrar aí, eu sei fiscalizar. Se eu não sei, isso vai me atrapalhar meu trabalho, porque eu posso chegar num lugar, o cara pode me dar uma invertida e eu não consegui entrar no lugar e, enfim, não realizei o meu trabalho. C.S. Lewis, ele fala que, assim, quanto mais você se parece com Cristo, não é que você se parece, digamos, com ele, você se parece com você, o real você. Eu li isso ontem. Li hoje no devocional. Porque você está assumindo a sua verdadeira identidade. O seu verdadeiro eu, ele é parecido com Cristo e não com você que você cria. Então as pessoas ficam assim, nossa, quem eu sou? Eu sei igual a Cristo, pô. Então, quando você tem essa identidade muito bem definida, eu acho que o Espírito Santo ele te conduz de uma forma tão natural e tão forte e tão decisiva que não importa o seu entorno, você vai conseguir tomar a decisão correta, sabe? Quando eu entro sempre na Câmara, eu oro e tal, tudo mais, e inclusive, né, amanhã, não sei quando você vai estar vendo esse programa, esse podcast, mas talvez possa ter passado, mas eu vou dar um discurso, assim, bem forte contra, sabe, esses tiranos que estão aí, e dizer o seguinte na cara deles, falar, eu vou vencer você de joelhos, cara. Eu vou falar isso mesmo, assim, eu vou falar, nós vamos vencer vocês de joelhos. Tipo, eu não vou vencer na base de, sabe, de processos, não vou vencer, eu vou vencer você de joelhos, sabe? Porque ontem eu tava meditando, orando, eu falei assim, cara, o que coloca medo no diabo? O que bota medo nas trevas? O nome de Jesus já coloca medo. Então, irmão, se ali na tribuna eu falar assim, Jesus que vai lidar com vocês. É muito pior do que eu falar, eu vou, o povo vai. Não, porque Jesus pode mudar a história de um ministro do STF. Não sei como, mas pode. Sim. E se for através da dor? E se algum ministro do STF tiver um encontro com Cristo através de uma dor que Deus queira colocar? Eu não sou capaz de fazer isso. Ninguém consegue fazer isso. Não vai ser por medida judicial, não vai ser por pressão política, não vai ser por pressão das ruas. Vai ser Jesus. Então, quando você sabe a sua identidade, eu não preciso levar uma Bíblia lá para o púlpito, lá para a Câmara e falar, não, eu vou olhar para eles, para o meu inimigo, vou falar assim, Jesus vai lidar com vocês. E aí, meu amigo, não tem mais nada no mundo que te dá medo do que alguém falar assim, Jesus vai te pegar. Não é Jesus vai te pegar, cara. Tipo assim, ele te conhece, entendeu? Eu corroboro e incentivo você, porque isso está na história do cristianismo, né? William Wilberforce foi deputado no Reino Unido, antiga Inglaterra, né? Ele lutou 18 anos, se não me falha a memória, apresentando projeto de lei para o fim da escravidão. Ele foi zombado os primeiros anos e insistiu até que a lei foi aprovada e houve a libertação dos escravos. E no discurso final, que toda a Câmara se colocou de pé para aplaudir o homem de Deus, o discurso dele diz isso. Se os senhores não libertarem os escravos, Deus há de vir contra vós. E, por exemplo, a gente ainda estava num tempo histórico que Deus era respeitado, né? O grande problema é que Jesus vai pegar os ministros do STF, mas eles vão rir. Pode rir, pô. Pode. Está escrito em Atos que o imperador que não deu glória a Deus foi comido pelos vermes. De que verme você quer? É um verme literal comendo a tua carne? É um verme moral? É um problema familiar? É do tipo assim, como que você quer que Deus coloque a mão sobre você? Com graça e misericórdia, quebrando o seu coração, humilhando você ou esmagando você pelo sofrimento? Assim, a gente precisa crer, cara. Você abriu uma janela aqui,
sabe? A igreja diz, eu estou orando, mas talvez a gente não está orando na fé, na intensidade da fé, do tipo assim, ó, o guerreiro é Deus. Salmos 2 diz que o Senhor está rindo. Rindo por quê? Porque ele é capaz de destruir o imperador da terra. Então, assim, ó, falta essas orações imprecatórias dos salmistas. Senhor, mata meus inimigos. Quebra os dentes dos meus inimigos. Falta a gente orar assim, Senhor, arrebenta a mandíbula do Lula. Sabe? Tipo, Senhor, prostra enfermos ministros do STF para que eles te conheçam no leito de enfermidade. Sabe? Do tipo assim, parece que a gente não está crendo mais, cara. E a igreja tem poder apostólico. Paulo falou assim, ó, tinha um cara feiticeiro atrás deles enchendo o saco. Aí Paulo falou, fica cego, maldito, por 3 dias. E o cara ficou. E a gente não crê em Mateus 8, liga na terra e eu ligo no céu. Desliga na terra que eu desligo no céu. Então falta a gente botar o terror mesmo pelo poder do nome, cara. O que me despertou nisso foi exatamente Salmos. Eu estava lendo ali, via Davi, né? Ali, se não me engano, Salmo 45, que ele fala, né, que os inimigos dele ficavam zombando. Onde está o seu Deus? Né? E tudo. Ele pedia para Deus santo alívio para a alma dele. Mas meu amigo era assim, ó, faz uma mesa para meus amigos, entendeu? Para meus inimigos, entendeu? Um banquete para assim, e acaba com eles, sabe? Vem, bota seu fogo e aniquila. Porque assim, tem hora que a gente subestima, e eu acho que isso acontece, a gente acaba subestimando o poder do Espírito Santo, do Deus, o Deus que em Salmo, se não me engano, 50, fala que ele se ira todos os dias. Pô, se eu sou ser humano, eu me iro com o que não está acontecendo, você acha que Deus não está vendo isso? Você acha que os olhos dele estão fechados para o que está acontecendo? Então, por que eu disse a respeito de identidade? Se eu não sei minha identidade, eu não falo isso, porque eu não sei quem é meu Deus. Eu falo assim, não, eu não vou falar isso aqui, o pessoal vai confundir com religiosidade, mas não, eu sei o que eu estou falando, eu sei o que eu estou lutando. E aí o que pode acontecer com uma pessoa que não sabe a identidade dela? Ela não faz isso. E aí o sistema vai, vem para cá. Engole. E começa a fazer com que você ache que você lute somente com armas materiais e não espirituais. Assim, eu até me abri aqui nesse sentido do que eu estou, né, fazendo, vou continuar fazendo até o final do meu mandato, é que toda quarta-feira à noite é orar ali na Praça dos Três Poderes, específico, essa oração, falar, Deus, é o seguinte, que o Senhor tem a ver com eles. Veja com eles, sabe? A Bíblia fala que o Espírito Santo que vai ali na divisão da alma e do Espírito e convence de coisas que a gente não consegue. E olha que engraçado, a Bíblia fala sobre 3 coisas, do pecado, da justiça e do juízo. Putz, exatamente isso que a gente precisa. Eles estão pecando, eles estão sem juízo, estão sem justiça. E quem vai conseguir fazer isso? E tem hora que a gente fica batendo a cabeça, pô, botamos o povo na rua, fizemos isso e aquilo, e a igreja orou, e a gente está se sentindo decepcionado, a gente está se sentindo como se Deus não tivesse atendido às nossas orações. Pelo contrário, Deus ele não atende uma oração que o pedido não é certo. O pedido não é certo. Então, assim, eu estou orando mesmo para falar assim, Senhor, tem de a ver com eles. Vai lá no quarto deles, vai lá na família deles, vai lá no coração deles e mostre quem é o Senhor. Porque quem é o Rei dos Reis? Quem é o Senhor dos Senhores? Porque quando você começa a ler que, poxa, na volta do Senhor, toda língua confessará, todo joelho confessará. Meu amigo, um dia, se ainda estiver vivo, o joelho do Alexandre de Moraes vai se dobrar. Um dia, o joelho, sabe, do Lula vai se dobrar perante o Senhor. Então, hoje a gente acredita nisso e fala assim, vocês não são superpoderosos, pelo contrário, vocês têm uma migalhazinha de poder e isso não vai me amedrontar. Então, por isso que, assim, o nego fala assim, você tem medo? Eu não sinto cheiro, eu não sei qual a forma que eu não sei como é, porque para mim é tão forte dentro de mim, do tipo assim, eles podem me botar na cadeia real, que lá eu fico imaginando como vai ser o dia que eles vão me prender. E eu sei exatamente o que eu vou dizer. Eu fico imaginando, falando, mano, no dia que eles vierem me prender, eu vou estar com a mão para trás, pode vir uma câmera, se eles me perguntarem isso, eu vou falar exatamente isso. E por isso que não é difícil para mim fazer, porque eu já fiz na minha cabeça. Então, assim, a Lívia, esses dias, até começou a chorar, falou assim, não, amor, não vamos pensar nas possibilidades e tudo. Eu falei, a gente tem que pensar nas possibilidades, sabe por quê? Porque senão a gente é pego de surpresa, Sim. de algo que não deveria ser uma surpresa. Putz, eu queria muito ser Paulo. Nossa, eu quero ser inconformado, eu quero ser como Pedro, sabe? Eu quero ter a ousadia de Davi. Bicho, Davi matou um leão, ele matou um urso, sabe? Ele era o cara deixado de lado, não participou da reunião mais importante da família dele. Teve os erros dele que ele pagou, até falar chega,
mas hora nenhuma ele tomou uma decisão sem consultar o Senhor, sabe? Sim. E de ter a força de, tipo assim, cara, que esse circunciso está falando com o meu Senhor? Então, por isso, muita gente chega em mim e fala assim, ó, Nicolas, pega um pouco mais leve, sabe? Que no seu carro fala assim, cara, como que eu pego leve com Golias, irmão? Eu não vou chamar ele para tomar uma xícara de café, não. Eu vou pegar tudo que eu tenho aqui, eu vou dar na cabeça dele. Vou falar, irmão, vou arrancar a sua cabeça, vou mostrar para todo mundo que você é meu inimigo, sabe? Então, eu acho que isso que a gente precisa ter, sabe? Mostrar isso para as pessoas com um coração fervoroso, de mostrar o seguinte também, arrependa-se. Sabe? Eu não quero falar tudo que eu vou falar aqui amanhã, não, mas eu vou falar muito isso. Vocês se arrependam, cara. Porque se Jesus encontrar o coração de vocês e chamar, irmão, vocês vão pro inferno. Aí vai ser nesse nível. Se vocês quiserem me prender aí por isso, eu falar, aí tranca tudo. Porque se eu não posso pedir pro Lula se arrepender, ué, aí o capeta não tá deixando eu pregar, ué, aí é difícil, pô. Essa falta de identidade fez o cristão perder isso, né? A sua coragem. Então, não sabe, né? O Deus que serve. Você vê essa confusão mesmo quando você vai para os comentários, você vê o povo completamente perdido. Fala de um Deus assim que é totalmente até que não existe. Que a gente vai para a palavra e olha e fala assim, cara, mas que Deus é esse que você está falando? O Jesus dele é um Caetano Veloso. Entendeu? Aquela coisa meio... A geração... Jesus customizado, né? Mas é aquilo que a gente estava discutindo também no início, né? Falando da questão da educação, que o cristão não tem, né? Você falando dessa questão de quantos livros, né? Fica ali talvez chapando horas e horas e horas, mas nunca parou para ler, para entender, para saber o início, a raiz, suas origens, tudo. E por isso que a gente está nessa geração desses cristãos assim que não sabem. E como não perde tempo lendo, se informando, fica muito complicado, né? Não ganha tempo lendo, né? Assim, baseado até nessa fala dela, você acredita que a maioria dos pastores ainda não acordou para a dimensão da guerra cultural que a gente se encontra? Não acordou. Eu também creio. Até mesmo porque eles, dá para ver claramente que eles mesmos estão sendo manipulados. Né? Uhum. Quando a gente estava conversando aqui anteriormente com relação às artes, eu falo isso já tem 2 anos nas minhas palestras, que a esquerda vai entrar, né, no meio evangélico, não da forma como entrou na católica. Porque na católica eles primeiros pegaram o topo. Então, Ratzinger, né, o último papa de verdade, não um político como a gente tem um agora, eles, de fato, conseguiram fazer com que a cúpula fosse desvirtuada e isso foi ramificado para toda a base da pirâmide. Agora, não. Você tem uma igreja superficial em âmbito intelectual, em âmbito apologético nem se fala. Você tem pessoas muito sentimentalistas e apaixonadas por emoção e sentir arrepios. E a arte é o que mais faz isso. Então, o que você vai fazer? Você vai aliar grana, mercado, você vai aliar as pessoas que são sentimentais e vai jogar isso para dentro da igreja. Não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Então, é isso que eles vão fazer. Eles vão pegar, levantar pessoas que falam bem, que cantam bem, sabe? E vão ir no sentimental das pessoas. Ai, mas a música dele é tão boa. E aí, o que os ministérios de louvor vão fazer? Mesmo que o cara tenha desonrado ao Senhor, que o cara tenha sido uma vergonha para o evangelho, vamos continuar cantando a música dele, porque... E aí, qual a mensagem que manda para a igreja? Isso está acontecendo lá fora, mas está de boa. Vamos continuar cantando a música dele aqui, ou seja, a gente não é firme nem para poder se abdicar de cantar uma música do cara, porque se a gente não deixar de cantar a música do cara, vai ficar faltando música no repertório. Putz, pega da harpa. Pega uma lá da harpa, tem um monte, uns 150, sei lá, pega uma dela. Sabe, as músicas realmente são lindas. Eu sei, a música é Belucas. Que isso, é aos pés da cruz. Eu fui batizado com o Espírito Santo com o CD do cara na época, Sim. há 18 anos atrás. Mas o que a gente precisa ter, né, uma consciência é de ver a coisa macro, sabe? Não só micro. Poxa, o que uma menina de 14 anos, que acabou de se converter dentro da igreja, ela vai entender quando tem uma banda que todos parecem serem mulheres, mas 3 são homens, né? Pelo menos cromossomicamente falando. E você... eles desonram o nome do Senhor, só fazem aliança com pessoas do mundo... e ela entra dentro da igreja e vê todo mundo cantando a música deles. Ou seja, se eu sou esse adolescente recém-convertido, eu falo assim, entendi, então, de boa. Então, quer dizer então que aqui não tem muita diferença de lá, não. Então, quando você olha as igrejas hoje, não tem muita diferença para o que está acontecendo lá fora, sabe? E isso que me assusta, porque o santo virou uma palavra bonita para encaixar dentro de uma música.
Porque a santidade, mesmo que você fale orar, isso aqui é separado, já não está tendo mais. Os caras batizam em tobogã. Em balde, eu vi esses dias. A estética é igual. A estética até de roupas é igual. Sim. A do mundo. Então, sim, na verdade, o mundo está usando, não que seja pecado, tá? Pelo amor de Deus. O mundo tá usando Nike, eu também vou usar aqui Nike também no culto. O mundo tá usando regata, eu boto regata. O mundo tá meio wokezão, eu vou ficar wokezão. Pô, tá usando crofete, eu vou usar crofete. Falta de identidade. Não, falta de identidade. É cropped, né? Os homens agora estão usando cropped, não iam usar cropped, né? Então, assim, você vê que não tem uma... A liturgia, o sério, nunca ele é encaixado na igreja. Porque sempre vem aquela justificativa do tipo assim, não, a gente tem que atrair as pessoas. Exato. Nós temos que atrair. Exato. E aí só atração, mas não tem permanência. E aí o quê? O que vai atrair? O que vai permanecer nessa pessoa? Só a atração? Eu não acho errado você ter uma atração diferente ali, pô, fez um culto de jovens diferente, com a música diferente, não tem problema. Sim. Mas essa não pode ser o motivo de permanência dela no evangelho. Exato. E eu fico pensando, o que isso tem gerado? Eu lembro que um idiota fez uma música com um funkeiro, e aí, pô, veio discutir comigo como, tipo assim, não, você tá me julgando e tal. Mas eu falei, realmente, eu tô te julgando. Você julga que é errado, eu julgo. Você julga que é certo, eu julgo que é errado. Olha que incrível. O ministro de louvor gravou com um funkeiro. Gravou com um funkeiro e falou, não, todo ser que respira louva ao Senhor, e que, na verdade, ele tá cantando música que é cristã e tal. Eu falei assim, tá. Então quer dizer que sábado ele canta no baile funk, conduz um monte de gente pro inferno, e domingo ele tem a mesma capacidade de levar a gente pro céu? Isso é impossível, gente. Pelo amor de Deus. Não tem como. Aí é que tá. Aí você tem versículos bíblicos que falam. Da mesma fonte não jorra água salgada nem doce, que a luz não tem comunhão entre as luzes e as trevas, né? Aí, beleza. Esses versículos são existentes, tá? Eles existem dentro da Bíblia. Se você não aplica eles em nenhum lugar, ele não existe, então. De duas, uma. Ou ele não existe, que essa premissa é falsa, porque ele de fato existe, ou ele existe e vocês não aplicam nunca. Então, nunca é aplicado a comunhão, não existe comunhão entre a luz e as trevas, nunca, porque sempre tem jeito. Nunca é aplicado, jorra sal e jorra água doce. Porque sempre tem um jeito. Então, eu falo assim, tá, tudo bem, esse caso aqui, tá, e esse caso aqui? E esse caso aqui nunca se aplica. Então, não é possível, assim, um cantor funkeiro, porque talvez a pessoa vai ser atraída por essa música e vai se converter. Bicho, pode ser sincero? Quais estão sendo os frutos disso? O cristianismo só está crescendo no Brasil, igrejas grandes e tal, tudo mais. Eu estou achando que a igreja evangélica está tendo a mesma capacidade da igreja americana, em sua maioria. Está fazendo igreja com tudo, menos com a presença do Espírito Santo. Eita. Sacou? Tu percebeu o grande nível de desvio mesmo do caminho do Senhor, da igreja, do evangelho, e é por meio dos artistas, dos ministérios, né? E assim, já gravei, já dei aula de teologia, já preguei sobre isso. A minha principal chateação, sei lá, Priscila Alcântara, Leonardo Gonçalves, Kleber Lucas, Kemuel, aí recentemente esse GC Aguiar, eu nem conhecia. Aí eu fui procurar, cara, o cara canta bem, tem uma música chamada Reforma. Tipo assim, ó, biblicamente, teologicamente, eu falo, como o cara canta isso e se desvia? Aí o cara agora se assume homossexual, na balada, tal, não sei o quê. Aí o que me irrita profundamente, me irrita é que o dinheiro da religião evangélica é o mais fácil do mercado. O cara, ele não virou homossexual assim, tomou uma água, virei homossexual. Se ele fez isso, ele sempre foi. Primeiro ponto. Aí faz um ministério que é verdade, JA, né? Virou, não sei se mudou o nome, nem sei se pode chamar ele, né, ou ela. Mas agora está com corpo feminino mesmo. E tudo bem. Seres humanos merecem respeito. Não estou discutindo isso aqui. Qual é a discussão? É falta de caráter. Sempre ter sido assim, vir para a igreja, mentir que é uma coisa, fazer o seu patrimônio em cima do dízimo e oferta. Mas sabe o que me choca? Não é um GC Aguiar se assumir gay. É a audiência gospel dele tá com ele agora, no pecado de homossexualidade. O mesmo fã gospel é o fã dele. Do tipo assim, ó, por exemplo, me posicionei, confrontei. Quando eu vou ver os comentários, eu me assusto, que é os irmãos dizendo, esse pastorzinho aí conservador que gosta de arma, né? Ele é bolsominion, ele é bolsonarista. Do tipo assim,
caramba, a gente está falando de pureza de vida, pureza de fé, pureza doutrinária, e do tipo assim, para a cabeça desse crente moderno, o cara tá certo, do tipo assim, ele está sendo honesto. Não, ele não está sendo honesto, não, porque ele agora vai viver o pecado dele com o dinheiro santo de um povo santo. Sim. Que nem sei em que medida é santo. Porque Paul Washer fala isso, o falso profeta é o castigo de Deus ao falso crente, um alimenta o outro. Mas assim, essa galera que hoje pode se desviar, está se desviando com dinheiro santo, está se desviando com dinheiro de Jesus, e nem tem temor de reconhecer o que vai incorrer em juízo. Não é só assim, desviei e vou viver meu pecado, que já é uma responsabilidade. A responsabilidade maior é, não, eu tenho dinheiro em caixa, para viver bem o meu pecado. Mas do tipo assim, foi o dinheiro da igreja, cara. Assim, meu Deus, as pessoas estão sem temor nenhum de dizer bem assim, meu Deus, se Jesus é real, eu estou lascado. Porque do tipo assim, eu vou assumir um estilo de vida que é abominável ao que ele fala por meio da palavra, e eu estou levando financiamento do reino dele. Sim. E um ponto interessante, pastor, nisso tudo aí também, é de que você percebe que essas pessoas, sempre quando acontece, o caso como, por exemplo, a Priscila Alcântara, Gessé e tal, do pessoal que estava no meio gospel, né, cristão, e deixou o meio cristão. Para essas pessoas, para essa plateia, sempre há um espaço para graça para eles, mas não para mim, para o Bolsonaro. Então eu falo assim, peraí, então quer dizer que a pessoa que traiu a sua confiança, dizendo ser algo, mas não é, ela pegou o seu dinheiro, ela pregou algo que não vive, ela foi hipócrita no mínimo dos adjetivos, e para essa pessoa tem um espaço da graça. Você não pode julgar, você não pode fazer nada, você não pode... Né? Tem que amar. Você tem que amar. Agora, para mim, que tem uma vida, correta, tenho uma busca por santidade, mas eu tenho uma oposição política diferente de você, a graça não me alcança, cara. É a intolerância dos tolerantes. É a intolerância dos tolerantes, exatamente. Ou seja, a graça alcança todo mundo, menos as pessoas que têm uma discordância política. E isso já basta para mim, entendeu? Então, assim, para mim, realmente, a graça tem que alcançar essa galera toda. Mas eu não posso deixar de apontar o que é errado, pô. Mas assim, cara, eu acho que é o mundo. Igual assim, deixa eu usar o meu exemplo. O pastor Anderson tem uns projetos que apoiam a vítima de crime sexual e entra em rota de colisão com alguns pastores que estão em imoralidade. Tá. Dentro de uma luta do que é certo, guerra tem um efeito colateral. Você não discute o que é periférico. O pastor Anderson tinha um cara culpado e inocente nele. Aí ele deu 5 tiros no culpado e pegou um de raspão no inocente. Desculpa. Tipo assim, me convence que eu estou errado. Foi mal, tá? Mas eu queria pegar o culpado. Gera-se uma culpa contra o certo que absolve o culpado. Do tipo assim, já teve situações que a igreja me pune mais do que deveria punir o pecado de um pastor. Ou um crime de um... Sim. Parece que o mundo enlouqueceu, velho. A frase do Chesterton lá, não é nem a grama verde mais, mano. A gente está num tempo de... O que é grama? Sim. E se a grama quer ser sorvete de napolitano? Do tipo assim, Cara, e aqui, baseado nisso, eu vou para a nossa última pergunta aqui. Que acredito estar no coração delas também, elas podem complementar. É difícil, macho. É difícil ser crente nesse tempo que a gente está vivendo, onde tem o pastor que desviou a doutrina. Ela perguntou, você continua considerando que é fácil o discipulado de homossexuais? Que eu gosto de discipular homossexuais. Aí eu dei um exemplo. Eu continuo achando que é fácil quando o cara aceita o peso da palavra e aceita que a raiz da homossexualidade é a orfandade. O cara está fugindo do pai que teve ou do pai que não teve. Ele quer compensar isso no colo de um homem. A emancipação ideológica impede esse cara hoje de ter o peso da palavra. A cultura validou o pecado homossexual. E, para piorar, pastores desviaram a sã doutrina. Então, você vai encontrar a igreja gay, e se não encontrar a igreja gay, tem os pastores liberais, teologicamente.
que vão amenizar a responsabilidade espiritual e moral da pessoa que pratica o pecado de homossexualidade. Então, fica muito mais inviável. Então, é difícil hoje a gente ser igreja, porque tem uma concorrência desleal do falso ensino, do falso profeta, e agora isso ganha força pelo Estado. Igual, por exemplo, tem um deputado distrital aqui em Brasília, não sei se chegou até você lá, ele apresentou o projeto de lei para criminalizar a conversão sexual. Aí eu estou para me posicionar com muita educação e respeito. Eu respeito gay. Eu sou contra a ideologia de gênero com crianças, jovens. Se é adulto, cidadão, trabalhador, pagador de impostos, faça o que você quiser na sua intimidade. Mas não venha normatizar. Porque você de esquerda defende que uma criança pode ser trans com 6 e não deixa a gente baixar a maioridade penal para 12. Então o menino tem capacidade cognitiva para se reconhecer trans com 8, e essa mesma esquerda diz que essa capacidade de se reconhecer trans, que disforria de gênero é um negócio extremamente complexo, e ele não tem sã consciência se cometer um crime, dar um tiro, uma facada, assaltou alguém, ele não cometeu um crime, cometeu uma infração. Então, é muito difícil viver nesse tempo, onde os desafios sociopolíticos, ideológicos, filosóficos, ganham contorno agora teológico e ganham a força do Estado. Aí eu vou perguntar para esse deputado, quando eu me posicionar. Inclusive, talvez eu encontre ele quarta-feira. Quem vai ser o objeto do processo, o sujeito do processo? Quem vai ser processado? O cara que se converteu? O pastor que recebeu? Ou Deus? Tipo assim, ó, um gay se converteu. Crime. Quem vai preso? Vamos prender Deus, o convertido ou o pastor? Olha que loucura. Então, assim, tem horas que o cristão fiel fala, meu Deus. Pergunta de 1 milhão. Se está difícil para nós como igreja, vale a pena, mano, política? Por que a política? Porque Nicolas Ferreira desperta a sua vocação para a política. Vale a pena? Porque, por exemplo, eu pergunto para mim como pastor, tão difícil hoje, que o certo virou errado, o errado virou certo. Você fala, meu Deus, vale a pena a igreja? Aí eu pergunto para você, vale a pena o cristão pensar politicamente, ou ser um ente político, ter um mandato legislativo? Por quê? Eu acho que vale a pena porque foi Deus que me chamou. Então, por isso que vale a pena. Porque, de fato, se fosse algo de fora para dentro, somente, ou seja, o pedido das pessoas, eu acho que chega em determinado momento que suas forças vão embora, sabe? Então, eu acho que, assim, poxa, eu poderia perguntar, né? Vale a pena você seguir uma carreira de músico? Vale a pena você seguir uma carreira de... A carreira não, né? O pastorado? Vale a pena você seguir a medicina? Para mim é a mesma pergunta. Eu acho que são vocações. E a política, as pessoas sempre tiveram uma imagem muito ruim, né? Do que é a política, e nunca foi para a gente. Assim, nunca foi para o cristão de verdade, ou se a gente entra lá, era algo muito caricato. A gente falava só para a gente mesmo. Então, nunca teve, talvez, um político, poxa, cristão, que realmente conseguiria ultrapassar as bolhas de, olha, além aqui de eu ser cristão, nós temos pautas em comuns, defesas comuns. Enfim, eu acho que é por isso que de fato vale a pena, porque eu vejo também o feedback agora, né, das pessoas, que quando, acho que a melhor coisa que um político escuta é, você fala aquilo que eu queria falar. Legal. Isso para mim, cara, nada paga. Assim, pode falar que, eu gostei disso, gostei daquilo seu, mas quando a pessoa fala isso para mim, falou, cara, você fala aquilo que eu gostaria de falar, porque eu tinha essa vontade. Legal. Eu via os debates e falava assim, por que esse cara não tá falando isso? Tipo, debate presidencial de Aécio e Dilma. Falava, velho, por que o Aécio não fala que essa mulher é uma ex-terrorista? Joga na cara dela que o ex-marido dela confessou que eles explodiam bancos para poder roubar. E eu ficava assim, por quê? Porque, na verdade, ele não queria representar, por isso que ele não falava. Então, quando eu tô lá falando e eu sei que eu tô representando pessoas que não têm voz para poder falar isso, cara, isso me dá uma satisfação, assim, surreal. E eu sei que quando eu faço isso, eu tô cumprindo o meu chamado. Meu chamado de ser uma voz. Então, poxa, se Deus me deu a capacidade, sabe, de raciocinar, de debater, de expor ali para as pessoas uma verdade de uma forma que elas consigam receber,
Eu não posso, de maneira nenhuma, negar isso. Legal. Independente da pancada, independente das marcas que possam ficar na minha vida, eu sinto, na verdade, um medo muito grande se caso eu não cumprisse isso, entendeu? Eu não me vejo fazendo nenhuma outra coisa a não ser representando pessoas. Glória a Deus. E a política foi a maneira, e foi tudo assim, entre aspas, tão natural, sabe? Eu entrei na faculdade quando a professora perguntou, e aí, o que você quer, o que cada um quer ser? Então, eu levantar advogado, juiz, tal. Eu levantei e falei político. Eu lembro que foi assim, risadas. Né? O pessoal falou, como assim você quer ser político? Tipo assim, porque quando a gente pensa em político, a gente pensa, sei lá, não sei o que da farmácia, do botijão. Você pensa no vereador, você não pensa em outras coisas. Eu falei, não, cara, eu quero ser político. E aí veio a de vereador, a gente conseguiu quebrar o recorde. Aí veio de deputado federal e eu falei assim, Senhor, eu só não quero perder para esquerdista. Sabe? Eu falei assim, eu só não quero perder para esquerdista. Pode ser de um voto a mais, mas assim, não me deixe. Eu orei assim, real. E eu lembro que o meu tio Léo, vou pedir para ele ver esse podcast, meu tio Léo, que é o cara, homem, macho. Antes de eu te conhecer, que não sei o que, ele que me te apresentou, inclusive. E é um cara assim que realmente é homem. E ele falou assim, o que eu tava falando mesmo? Não, deu um branco. Aí ele falou assim, eu estou orando, quando terminou ele falou assim, eu orei para que realmente Deus fosse glorificado através dos seus votos, para que a esquerda, o inimigo, não tivesse vitória em cima de você, porque eu sei que você não representa só você está representando, sabe, uma coisa muito maior do que você, sabe? Uhum. É um Golias cultural, né, mano? Que você tem enfrentado, né? Mas assim, posso ser sincero, às vezes, muitas vezes assim, se você parar para ver a realidade, muitas vezes ela se torna pesada, sabe? Você fala, puxa vida, eu tenho que lutar contra a esquerda, contra a direita, contra a falsa igreja. Contra a falsa igreja, e você começa a já premeditar as suas guerras que você vai ter futuras, porque você olha um cara e fala, bicho, se esse pastor aqui me chamar, eu não vou poder ir na igreja dele mais, cara. Pô, se esse cantor aqui vier para pedir minha opinião, eu vou ter que ser franco com ele. Sim. Então você começa a lutar as suas guerras e guerras futuras. Então a gente acaba tendo uma tendência a desanimar. Mas graças a Deus também, assim, eu tenho uma vontade tão grande de chegar no céu, cara. Eu tenho uma vontade tão grande de eu falar assim, nossa, bicho, sabe, graças a Deus você veio logo e, sabe, a gente tá aqui de boa e eu entendi que não é Rua de Ouro, na verdade era só uma representação do que você queria me falar, sabe? Entendi, na verdade. Sabe, eu tenho essa curiosidade, cara, sabe? Eu quero encontrar meu tio que morreu, eu tenho certeza que ele tá no céu, eu quero conversar com ele, eu quero, sabe, tirar minhas dúvidas, caso eu tenha lá em cima, né? De entender o que vai ser o meu corpo diferente mesmo, da gente realmente ter a paz, sabe? A gente foi liberto da opressão, não da opressão do pecado, né? da condenação do pecado. A gente agora tem que conviver com ele, mas, cara, eu tô doido para, tipo assim, ter a vida liberta realmente de não ter o pecado, assim. Como que é um mundo sem o diabo? Como é um mundo sem isso? Acordar sem ter que se arrepender. Já pensou? Exatamente. De acordar sem ter que se arrepender, de dormir sem ter que se arrepender e, assim, você realmente viver uma paz plena. A gente vive aqui uma paz, assim, meio da Shopee, né? Uma paz meio da... Tipo assim, toma essa paz aí. Eu acho que é uma paz de esperança futura, né? É uma paz de esperança futura. Mas, assim, você estar em um lugar onde não habita o pecado e que você tem ali a presença do Senhor deve ser uma coisa absurda. Eu acho que essa tem que ser a nossa esperança, essa tem que ser a nossa garra, sabe? E, assim, eu sou um sonhador, de verdade. Assim, eu fico assim, cara, eu quero viver minha vida legal. Se minha vida fosse um filme, você não ia dormir. Você realmente ia parar e falar, caramba, velho, tem que sair a nova temporada, porque não é possível que eles me botou a peruca. Agora, tipo assim, não é possível que a temporada quinta ele botou a peruca, cara. Deve ser muito legal a próxima. Eu quero realmente viver assim. Por isso que eu tenho muita vontade de ter muitos filhos, assim, sabe, de passar isso para eles, que eles, sabe... Ontem eu ouvi algo muito interessante, que se o seu sonho, o seu plano, a sua meta, ela é só para essa geração, é uma meta pequena. Eita. Então eu quero realmente que assim isso fique, sabe, bem para frente. Então eu sei que os meus sacrifícios que hoje eu sofro, visíveis e invisíveis, tá? Visíveis e invisíveis, eu sei que pode ter a possibilidade de ecoar para a eternidade. Com certeza. Amém. Nicolas, só rapidinho, pastor, quero só falar uma coisa aqui.
Você tem mais ou menos a minha idade, né? Assim, mais ou menos não. Acho que nós temos a mesma idade. Você só faz aniversário em maio. 96? Sou de 96. Eu também. Mas eu sou de janeiro. Aí eu acho que você faz em maio agora, Em né? maio. Mas, assim, eu quero te agradecer, sabe? Eu te enxergo realmente como um irmão em Cristo. Amém. Realmente. Amém. E por que eu tô falando isso? Porque quando o pastor Anderson estava falando, né, dessa dificuldade hoje, como é difícil, né, ser cristão. Mas quando aconteceu o episódio da peruca, já que você mencionou, Sim. que deu, né, todo aquele bafafá todo. E aí eu olhei pro meu esposo e eu falei assim para ele, amor, o Nicolas é da hora. A Nicole. A Nicole. Achei tão natural. Não é, menina? Eu achei. Aí eu falei assim para ele, eu falei, amor, ele Natural deixa como a luz do o dia. nosso evangelho mais difícil. E aí, juntando com o que o pastor Anderson falou, eu não vejo que hoje é difícil ser cristão no nosso mundo. Porque nós não somos cristãos de verdade, sabe? Os que são realmente cristãos de verdade é que estão vivenciando, de fato, uma dificuldade. E o difícil é se posicionar como você se posiciona. Isso é difícil. O difícil, para mim, é abrir mão da minha série favorita da Netflix, sabe? Para ir ler um livro. Para ir me dedicar a estudar sobre a minha fé, sobre política, sobre a minha vida em sociedade, sobre como eu posso melhorar o mundo que nós vivemos hoje, né? Que infelizmente ainda está no pecado. Então, assim, eu quero te agradecer por ser essa pessoa, Amém. sabe? Glória a Deus. Porque, assim, quando o pastor Anderson coloca, por que a política, né? E aí, enquanto você estava falando, eu falei, cara, é porque eu preciso desse confronto. Eu preciso de uma pessoa lá que eu olho e falo, cara, essa pessoa é crente. E essa pessoa é meu exemplo. Ela está ocupando os lugares que eu preciso ocupar também, sabe? Então, assim, é um desafio muito maior quando a gente olha por esse lado, sabe? Quando você realmente quer ser um cristão de verdade e que você tem pessoas lá que estão se posicionando assim como você tem se posicionado, eu vejo que é isso que os apóstolos faziam. Olha, Spurgeon fala algo que vai assim, resumir assim, o que você falou, né? Que toda vez que eu vejo o cristão que eu deveria ser, eu tenho vergonha daquele que sou. Exato. Então, saiba que se eu estou puxando um pouco a corda mais para cima, pode ter certeza que eu olho para alguns e falo, putz, eu sou um lixo. Porque, assim, as metas, por exemplo, poxa, Paulo fala, de todos os pecadores eu sou o maior. Eu falo, putz, Tô ruim. Tô bem longe, então, hein? ferrado, mas assim, lascadinho, que eu falo, nossa. Então, assim, eu acho que, deixando aqui real, um último recado mesmo, aconteceu semana retrasada de um amigo, assim, de igreja, de criança, irmão de uma pastora lá da igreja, ele tirou a vida um dia, na noite do meu casamento. Nossa. E depois, por curiosidade, eu fui no Instagram dele e vi que tinha uma mensagem dele para mim, que eu não vi. E aí eu coloquei o áudio para ouvir. Ele falou assim, Nicolás, estou passando aqui para poder te dar uma força, porque eu sei que as coisas estão cada dia vez mais difíceis, mas eu quero te agradecer, porque quando eu vejo que você é perseguido, eu vejo que não existe cristão sem perseguição. E eu não estou sendo perseguido, e eu fiquei envergonhado. Então, obrigado, que Deus te abençoe, um abraço aí pro seu pai, sua mãe, etc e tal. Esse áudio tem mais ou menos 1 ano, tipo. Ele não mexia muito no Instagram e tal, não consegui ver. Mas eu quero deixar esse recado, sabe, para as pessoas assim, que assistirem esse podcast aqui e tudo, para que você faça uma autoavaliação, sabe? Se você não está sendo perseguido, realmente você não é cristão. E eu não digo perseguição política, tá? Sim. Eu não digo perseguição judicial. Eu digo assim, você vai perceber que quando você se colocar num lugar de posicionamento, você vai entender o que eu vivo. Você vai entender o que o pastor Anderson vive. Você vai passar a compreender que aquilo que eu estou falando ali já está assim, há 10 anos do que você vai começar a viver agora. Então, faça um experimento. Se você discorda de mim, se você discorda daquilo que eu falo, experimenta você ser genuíno. Eu não estou dizendo para você ser genuíno do bem, hein? Eu estou falando para você ser genuíno. Seja um genuíno do mal. Até a Anitta sofre perseguição, mas ela sabe o que é sofrer perseguição. Talvez você é cristão e você não é nem genuíno, nem para o bem, nem para o mal. Então, você nunca experimentou a perseguição genuína também. Então,
experimente você realmente ter posicionamento. Aí você vai compreender o que é você estar defendendo algo e ser zombado na sala de aula. De você estar lutando por algo justo, você está dizendo a verdade e depois você vê pessoas, sabe, zombando da sua fé, zombando do seu relacionamento com seu pai, zombando do seu relacionamento com a sua namorada, zombando dos seus princípios, zombando daquilo que seu pai te ensinou e você tem aquilo como correto. Mulher, defenda a sua pureza e você vai ver como que o mundo zoa na sua cara, esfrega você como uma trouxa. Aí você vai entender e falar assim, o que eu estou sentindo é muito ruim. Experimenta um dia você colocar para um amigo seu, para um colega, que aquilo que você vive é verdadeiro e você tomar uma surpresa que ele nunca foi seu amigo de verdade. Experimenta você perder amigos em prol de Cristo. Experimenta você perder seguidores, experimenta você brigar com o seu familiar por causa de Cristo. Aí você vai experimentar isso. Enquanto você não experimentar isso, deixa um pouco a sua análise sobre mim em stand-by. Aí, quando você experimentar isso, você vai falar... Saquei, cara. Ele tem razão. Pessoal, já estouramos nosso tempo. Precisamos encerrar. O deputado está com muitos afazeres hoje. Graças a Deus, meu dor de cabeça foi embora, tá? Oi! Graças a Deus, que eu preciso fazer um monte de coisa ainda. Eu tô aqui assim, caramba, mas amém. Glória a Deus. Obrigado, meninas. Uma última consideração, meu bem? Não, só para dizer que foi muito bom, foi uma honra receber e, de fato, você tem sido essa resposta, eu acho que, principalmente para essa geração e para as próximas gerações, né? Então, assim, meu filho se alimenta, na verdade, fui eu que passei, né? Eu falei assim, Paulo, segue esse daqui, ó. Segue esse daqui. Aí ele me assim, quem é esse, mãe? Eu falei, só segue. Então, assim, ele começou a se alimentar e e eu falando com o Anderson, daí eu falei assim, cara, o perfil do Paulo tá bem, tá bem afiado, sabe? Porque ele tá bem Anderson e Nicolas. Eu falei, meu Deus, o que vai dar? O que vai dar para a geração dele, né? Isso é bom, se ele quiser barba, ele encontra no pai, se ele quiser cabelo, ele encontra no Nicolas. Exatamente. Então, assim, e eu vi que você tem sido mesmo uma referência, assim, para ele e para uma juventude muito sem identidade, carente, né, disso também, né? Então, obrigada. Amém. Obrigada por ter dito sim ao Senhor, ao seu chamado. E eu até compreendo um pouco a sua esposa, né? Eu passei por esse momento, assim, quando o Anderson começou tudo. Foi muito difícil para eu entender. E eu sempre tive muito medo de política, né? Então, quando o Anderson... E eu fui mais radical, deixa eu abrir o parênteses. Eu não estou pronto para ser preso, eu estou pronto para morrer. Foi o pânico que eu coloquei, entendeu? Exato. Então, assim, para mim, e isso que você falou sobre a questão da perseguição do cristão, foi o que a minha ficha caiu, sabe? Quando eu olhei, eu falei assim, eita, peraí. Quando eu olhei para a palavra e vi isso, eu falei, caramba, é difícil, né? Porque é difícil você passar por esse sofrimento. Ninguém quer sofrer, ninguém quer ser perseguido, ninguém quer ser mal falado, ninguém quer ser julgado. Então, é muito difícil. Então, quando ele começou nessa apesar que quando eu conheci o Anderson, desde quando eu conheci o Anderson sempre foi assim. Só que quando foi para uma esfera maior política, né, e também numa esfera pública, foi muito mais difícil de eu conseguir administrar. E quando ele falou para mim que eu acho que eu vou entrar na política, eu falei, meu Deus, você já é super polêmico na política, então piorou. Então, foi um medo para mim muito grande. Eu tive crises, né, amor? Eu tive crise de ansiedade, o medo dele ser preso, dele ser morto e tudo mais. E quando eu fui para a palavra, eu falei, cara, é isso. Não tem como eu fugir disso daqui. Se eu digo que eu creio nisso, que eu creio no Senhor, que eu creio na palavra, não tem como. O meu caminho, o meu destino é esse daqui, né? E assim eu consegui passar pela fase. Foi dolorosa, foi sofrida. Mas hoje eu entendo perfeitamente. Hoje em dia eu falo para ele, eu falo assim, amor, é isso. Eu creio no seu chamado, eu creio no que Deus tem levado você, né? E não é fácil, né? Não é um caminho não fácil, mas que você tem que decidir e falar, cara, é isso, né? E você realmente tem sido essa voz e a gente agradece por isso, por essa disposição, por esse sim. Amém, macho. Obrigado. Manda um abraço para sua varoa, seu pai, seus tios. Eu falei para Keila que talvez uma das coisas mais importantes na sua vida é seu pai. Alguém testemunhou para mim. Eu falei, eu descobri o poder do Nicolas como cidadão, cristão e político.
o cara falou bem assim, eu entendi hoje porque o Nicolas é esse cara. Aí eu falei, então fala. Eu fui num culto na igreja lá do pai onde o pai dele é pastor. Acabou o culto e o pai dele ajoelhou no altar e continuou embora. O povo foi embora e o pai dele subiu para orar. É meu pai. Você lembra que eu falei das referências de cristão que a gente tem? Eu me sinto um merda. Meu pai e meu avô, falar pra vocês, tem background, entendeu? Aí eu falei, hoje eu entendi. Meu pai e meu avô fizeram muita depósito de oração. Tem balha na agulha, né? Tem hora que eu gasto demais as orações dele. Obrigado, macho, pela gentileza de estar aqui com a gente. Vamos junto. Amém. Tamo junto. Deus abençoe. Amém. Pessoal, Deus abençoe. Em breve a gente está aqui com mais um convidado no nosso podcast e que Deus possa abençoar grandemente sua vida, sua casa, seu ministério. Em nome de Jesus. Um abraço. Amém.